um cenário de violência, de morte, um cenário de dor, um cenário de lágrima, um cenário de destruição, um cenário de desesperança, um cenário de idolatria, um cenário de apostasia, um cenário de caos espiritual. Seria correto afirmar que esse cenário que eu descrevi são os dias que nós vivemos? Essa é a parte que vocês falam. Eu vou voltar. Seria correto afirmar que esse cenário que eu estou descrevendo são os dias que nós vivemos? Sim? Sim? Então, não é. Embora tenha tudo igual, eu estou descrevendo um cenário vivido por um profeta do Senhor. A Bíblia, ela é extremamente contemporânea. Ela não foi escrita por um povo. Ela foi escrita por uma nação que chama o nome do Senhor. O texto é para nós, para os dias que nós estamos vivendo. Dias de dor, de incerteza, dia de muita maldade, de corrupção. Mas o que me chama a atenção é que, apesar de tudo isso, esse cenário dos dias de hoje, exatamente igual ao cenário que viveu o profeta Abacuque, ele traz uma pergunta que tem sido comum nos últimos tempos: avivamento. O que é um avivamento? Como é que acontece o avivamento? Que avivamento eu estou esperando? Onde ele vai acontecer? Se é que vai acontecer? Será que Deus vai fazer de novo o que ele já fez inúmeras vezes na história da humanidade? Jesus breve voltará. Será que haverá tempo para mais um avivamento? E se houver, nós seremos o quê? Plateia desse avivamento? Ou seremos parte desse processo? Onde é que começa o avivamento? O que é o avivamento? Especialmente depois do evento ocorrido em fevereiro de 2023 na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos, tem se falado em muitos momentos de avivamento por todo o mundo. Na universidade tal está acontecendo avivamento, no interior do Brasil está acontecendo avivamento. Eu quero entender que avivamento é esse. O que ele promove? É um encontro de gerações, é um encontro para cantar. O que acontece com essa afirmação desse avivamento dos dias que estamos vivendo? Será que da universidade foi um avivamento? Pastor, foram mais de 150 dias. Eu quero entender o que está acontecendo para que eu possa traçar, através da instrução de Deus, uma direção para eu caminhar e levar minha família comigo, construir um raciocínio para que eu possa, com a convicção do meu raciocínio, apoiado nas Escrituras, ensinar outras pessoas e mostrar o caminho. Que avivamento é esse que nós estamos esperando? Qual é o nosso ambiente hoje? Eu estou falando para a igreja, não a nossa igreja, a igreja. Um ambiente de shows, muita música, muito louvor, muita cantoria, recursos que não tinha 10 anos atrás. Nunca os evangelhos cantaram tanto, dançaram tanto, louvaram tanto. Nunca. Pelo menos nos últimos 50 anos. Isso indica o que é um avivamento? Nunca os evangelhos se desinteressaram tanto pela palavra de Deus. Nunca. Infelizmente carregamos como uma mácula, uma marca que foi marcada a lápis, portanto é possível de ser apagada, a marca da geração que não tem interesse em aprender a palavra de Deus. Porque quando você aprende a palavra de Deus, o Espírito coloca no teu coração um compromisso de ensinar. Isso dá trabalho, gasta joelho, leva tempo, dói.
E o avivamento, onde é que entra nisso? Nos cultos, são sussurros, gemidos, acrobacias performáticas, um show pirotécnico, tudo isso para trazer o avivamento para a igreja. Que avivamento a igreja está querendo através desses movimentos? Onde na história da humanidade esses movimentos trouxeram o avivamento? O que é o avivamento? O avivamento não é nada que eu possa fazer, nada, é o que Deus pode fazer através de mim. Amém. Esse é o avivamento. Glória a Deus. Cantamos muito, choramos, porque somos de carne e osso, levantamos as nossas mãos, fechamos os nossos olhos, tantos movimentos, mas pouco ou nenhum arrependimento, convicção de pecado, confissão de pecado, humilhação, aquebrantamento. Há muitos anos atrás, nessa mesma igreja, nesse mesmo templo, eu frequentava uns cultos nas sextas-feiras, que eu cansei de ver muito marmanjo com a cara no chão aqui no pó chorando, inclusive eu. Por quê? Porque acabaram as lágrimas. Quando a Bíblia fala em humilhar-nos perante o Senhor, é sem render. Deus não trata humilhação como desonra, Ele trata humilhação como uma dependência. Senhor, eu dependo de Ti, e enfio minha cara no pó e me rendo ao Senhor. Convicção de pecado, clamor, súplicas, passar a madrugada orando sem ouvir a voz de Deus, porque Ele já tem falado ao longo da história da humanidade e deixou tudo escrito. Que avivamento é esse? O que é o avivamento? Eu preciso entender o que é o avivamento. Eu quero começar dizendo a vocês o que eu acredito que não é o avivamento. O avivamento não é uma new wave da igreja moderna, uma nova onda invadindo as igrejas. Onda de avivamento não é isso. Não é mudança de doutrina, não é implantação de uma nova liturgia, não é uma maneira de cantar, não é uma maneira de dançar, não é uma maneira nova de louvar. Avivamento não são campanhas de evangelismo. Avivamento não é uma grande rave embalada pela tecnologia, onde levam horas numa rave dita gospel. As raves nunca foram e nunca serão gospel. Porque o que eu vejo nas raves é morte e destruição. Eu vejo filhos que não voltam para casa e pais que estão chorando até hoje, porque um dia o filho foi numa rave. Eles estão precisando da gente e a gente está querendo ficar parecido com eles. E na hora da separação, quem é quem? Mas eu sou avivado. Eu falo em língua. Que tipo de língua você fala? Você fala uma língua que Deus te entende? Ah, pastor, claro que entende. Você tem certeza disso? Que tipo de língua você fala para Deus? Uma língua que só sabe dizer o seguinte: Senhor, eu preciso, faça. Obrigado, dorme com Deus. Em nossos encontros religiosos, nos exaltamos tanto com a nossa euforia, que por vezes chegamos à histeria. A histeria gospel. Essa histeria, essa euforia que nos leva a cada momento, a cada evento, para dentro de nós e para longe de Deus. E o avivamento não é isso. Não digo que a igreja tem que deixar de sorrir, porque eu acredito numa igreja que sorri. Uma igreja que faz os outros sorrirem. Uma igreja que é capaz de consolar um coração com um abraço. Um abraço e uma boia salva a vida. Eu acredito numa igreja que as pessoas têm prazer em ficar.
porque tem uma palavra poderosa, que é a palavra de Deus, tem um louvor autêntico. Na ministração do louvor, as correntes começam a se quebrar. Satanás fala, essa noite ali não dá não. Eu acredito numa igreja que se rende ao Senhor. Eu acredito numa igreja que Jesus, quando voltar, vai encontrar uma igreja de joelho, clamando: Senhor, Abba, Pai. Amém, Jesus. Que bom que o Senhor chegou, Pai. Uma igreja que admite seus erros pela nossa característica humana, mas uma igreja que admite seu potencial através da nossa característica espiritual. Porque somos seres humanos, somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Porque somos feitos à imagem e semelhança da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que avivamento a igreja está esperando? Que avivamento a igreja está buscando? O que é um avivamento então, pastor? Você já falou o que não é? Já falei o que não é. Agora eu vou dizer o que eu entendo que é. O avivamento é um verbo hebraico, avivar. Significa preservar, manter vivo. Isso já nos dá um indicativo do que é o avivamento. O avivamento é uma faísca que sopra onde o fogo está se apagando. O avivamento é um tsunami que vem quando as labaredas transcendem o nosso próprio ser e incendeiam o ambiente ao redor. Vem como um vento impetuoso, enchendo o lugar de graça, de glória, de cura, de libertação, de restauração, de salvação de vidas, onde os mortos ressuscitarão. Eu creio no avivamento que nos faça voltar a sorrir, porque a Bíblia fala que na presença do Senhor até a tristeza solta de alegria. Eu acredito no avivamento que me faça entender que eu não sou nada, mas posso ser uma tocha nas mãos do Espírito Santo de Deus, que incendeia as pessoas à minha volta. Avivar significa dar vida novamente, soprar fogo onde está se apagando, florescer, os novos brotos acontecerem, florescerem novamente. Eu já ouvi muitas vezes uma expressão: pastor, eu estou seco por dentro, eu já não consigo sorrir, não consigo chorar, eu não consigo amar. Você precisa de um avivamento, como eu preciso. Um avivamento que te sacude e fala o seguinte: eu te gerei com vida, para que você leve vida. Eu ressuscitei naquele lugar para que você tenha vida. Eu estou governando para que você tenha vida. E enquanto eu não volto, vá salvar vidas. Aviva novas pessoas. O avivamento começa onde então? O avivamento começa em mim. Você quer uma igreja avivada? Começa o avivamento em você. Aleluia. Como? Pela busca incansável da palavra. Existem duas condições básicas, dois sinais claros de uma pessoa que está buscando avivamento. Primeiro sinal claro de alguém que busca avivamento: eu tenho grande fome, grande apetite pela palavra. Eu não sou ávido de informação, eu sou ávido por conhecimento, porque a informação nos orienta, conhecimento nos salva. É uma grande diferença. Muitos morreram algum tempo atrás, no evento da pandemia, porque ao invés de buscar instrução, buscaram informação. E muitos estão até hoje padecendo de pânico, de doenças psicossomáticas, porque deixaram a Bíblia de lado para se pendurarem nas mídias e nas notícias. Eu busco o avivamento que não tem absolutamente nada a ver com a mídia. Embora a mídia me favoreça quando eu uso para pregar a palavra do Senhor e alcançar quem está longe. Mas essa mesma mídia pode afastar quem está perto de mim. E isso não é avivamento. Avivamento aproxima as pessoas que não querem ficar perto de você. Outro sinal básico e claro de alguém que busca avivamento, que está indo de encontro a esse fogo, é a genuína valorização da palavra. Mas pastor, eu valorizo a palavra.
Como é que o senhor valoriza a palavra? O que é dar valor à palavra? O que é um juízo de valor? Quando um ereitíssimo na Corte Suprema fala, eu vou emitir meu juízo de valor, é uma sentença. Que sentença a Bíblia traz para você? A sentença que a Bíblia diz para mim é o seguinte: eu preciso da Bíblia e do autor dessa palavra. Porque a cruz, senhores e senhoras, foi o último grito de Deus à humanidade, dizendo o seguinte: vocês, eu, não podemos nos salvar sozinhos. Se a cruz não te convencer disso, esquece o avivamento. E como é que se busca esse avivamento? Ele começa num coração quebrantado, numa necessidade absurda de arrependimento, de pedido de perdão. Eu confesso meus pecados, eu enfio minha cara no pó. Senhor, eu pequei contra ti, contra os céus, contra a igreja, contra o meu irmão. Me perdoa, Senhor. Me dá uma nova chance. Ressuscita o que morreu em mim. Eu estou arrependido, Senhor. E arrependimento, só é arrependimento quando ele gera frutos. Senão ele é remorso. Remorso não gera frutos. O remorso na Bíblia nos mostra uma forca, aponta uma forca, não frutos. Arrependimento gera frutos. Arrependimento é a busca incansável através da oração, pela mudança de vida. Ensine uma geração a pregar, ensine uma geração a cantar, ensine uma geração a orar, mas se essa geração não souber orar, será uma geração sem a presença de Deus. Nós não precisamos aprender a cantar, dançar, orar, pregar, nós precisamos buscar a palavra de Deus. Nós precisamos da presença do Espírito. Através da Bíblia. Porque se alguém me puder responder o que eu vou perguntar agora, eu dou por encerrado o sermão. Quanto tempo falta para a volta do Senhor? Ninguém sabe. Será que vai dar tempo para o meu avivamento, para o seu avivamento? Porque eu creio que habitarão os céus os salvos, e os salvos estão vivos, são vivos, eles não são mortos. E quando eu falo morte, eu falo de morte espiritual, eu falo de apostasia, eu falo de heresia, eu falo de tristeza, de um filho que olha para o pai e fala: o Senhor não existe mais na minha vida. Esse pai que só fez até hoje amar cada um de nós de uma maneira absurda. Igreja, sem arrependimento não haverá, nunca houve avivamento. Os grandes avivamentos da história da humanidade foram promovidos pela oração, pela busca comum pela palavra de Deus, pela busca comum pelo Espírito de Deus, mas pelo arrependimento, pela convicção de pecados, pela convicção de que eu sou pecador. Arrependido, mas sou. Mas o que acontece é que a certeza do perdão, ela é clara, ela é legítima, que às vezes eu falo o seguinte: eu pequei, mas eu vou terminar de pecar o que eu já comecei, vou escovar meu dente e vou dormir, e amanhã falo para Deus com um grande sorriso, com o joelho no chão, rasgo minhas vestes, num típico gesto simbólico que não tem nada, é vazio. Eu rasgo minhas vestes e falo: Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa. Senhor, está aí? Espera só um instantinho, estou falando com Deus. Meu filho, eu já estou aqui. Então, se eu me ouviu, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Pode não dar tempo, embora o perdão seja uma legitimidade do Espírito de Deus, pode não dar tempo para esse perdão chegar até nós. O avivamento tem as suas raízes no arrependimento. Sem arrependimento não há avivamento, disse o Dr. Russell Shedd, um homem, quando deu uma entrevista no Brasil,
declarou na entrevista, quando perguntaram a ele sobre a salvação, ele falou o seguinte: meu filho, Deus é dizimista. E o repórter indagou a ele: Dr. Russell Shedd, a gente está falando de salvação. E o Dr. Russell Shedd, com muito carinho, disse: eu sei, eu estou lhe afirmando que Deus é dizimista. Isso é estarrecedor. Quantas vezes nós sorrimos hoje? Quantas vezes a gente sorri ao longo da semana? Quantas vezes subimos aquele calvário para chorar diante daquela cruz? Porque um Deus, sendo homem, morreu naquele lugar por mim, para avivar a minha vida todos os dias. Ressuscitou para que eu seja avivado todos os dias, para que o fogo nunca se apague, para que eu seja uma brasa viva do altar do Senhor, e onde eu passar, que as brasas incendeiem o lugar por onde eu passar, onde eu pisar. O avivamento começa inexoravelmente no arrependimento, ou não começa? Para começar, aqui na EBV, uma igreja que eu tenho por avivada, e pode melhorar muito, não começa no ministério de louvor, não começa nos pregadores, nos pastores, começa em mim. Eu tenho que estar avivado na palavra, avivado nas minhas ações. Eu tenho que ser a Bíblia que o povo precisa ler. As pessoas têm que me olhar e reconhecer. E quando não me reconhecer, eu falo o seguinte: eu estou olhando aquele menino, aquela menina, eu vejo uma labareda de fogo, eu não enxergo o rosto deles. Mas isso é uma retórica de pregação, né? Uma figura de linguagem. A sarça ardente também para vocês é uma figura de linguagem. Se é o mesmo Deus, a sarça pode arder de novo. Que seja você, essa sarça ardente, a falar com o povo, a conduzir o povo ao avivamento. Porque senão nós vamos ocupar um lugar privilegiado na história da humanidade para assistir o maior funeral da história da humanidade. Porque eles estão morrendo às portas das nossas igrejas, eles estão morrendo à porta das nossas casas, porque não tem quem deixe comer. Eu quero dizer a vocês também que o avivamento não está na razão direta de quanto eu trabalho na igreja. Eu posso entrar às 7 da manhã, sair às 7 da noite e ser uma pessoa morta, um moribundo espiritual. O seu trabalho na igreja não te qualifica para o céu. Que isso, pastor? O que te qualifica para o céu é uma coisa chamada santidade. Porque você pode trabalhar em vários setores da igreja, mecanicamente, sem o tal do coração. Porque você tem que trabalhar, você precisa chamar atenção, você precisa mostrar que você é um trabalhador, que você é um servo. E quando te perguntarem o quanto você ama a igreja, o quanto você ama a Deus, você fala: mas tem que amar, já não basta trabalhar. Quando a gente busca o avivamento, tem que fazer uma dinâmica muito simples todo dia de manhã. Olhar no espelho e diante da tua imagem falar o seguinte: ali tem um pecador, precisamos se arrepender. E logo em seguida você olhar para aquela cruz e falar: ali tem um santo que morreu e ressuscitou por mim. Quando eu entender, todas as manhãs, quando eu me olho no espelho e identifico um pecador precisando de arrependimento, eu vou entender que eu estou a caminho do avivamento. E esse avivamento virá, não tenho dúvidas disso. Virá de uma maneira impressionante, através da tua oração. Não importa qual é a escuridão que você está vivendo, olhe até que essa escuridão seja dissipada, até que a luz brilhe, ainda que seja madrugada, no meio da noite. Pastor, isso é muito lírico, isso é muito poético, a luz brilhar no meio da noite. Eu estou falando de um homem que ressuscita mortos. Eu estou falando de um Deus que na cruz o Espírito venceu a carne, a vida venceu a morte e a luz venceu as trevas. Eu estou falando de um Deus que fez chover fogo do céu, um Deus que respondeu a oração de um homem quando ele falou assim: sol, detenha-se, lua, fique onde está, porque eu, em nome do Senhor dos Exércitos,
exército, vou passar para o meu exército, para derrotar os inimigos. E os cientistas tentam até hoje explicar, porque é um registro, é um lapso de tempo que eu não consigo explicar, mas os cientistas têm uma tese sobre isso, que realmente houve um período em que a lua parou, o tempo parou. Aleluia. Nós não somos cientistas, embora tenha um doutor aqui estudando, que graças a Deus é crente, que está numa posição privilegiada para fazer a diferença onde ele está, e assim será em nome de Jesus. Que diferença nós vamos fazer na vida das pessoas se a gente não fizer diferença nenhuma? Se eu continuar dizendo às pessoas que avivamento é parede balançar, o chão subir, o teto descer, que o avivamento é meu cachorro miar, eu estou preocupado em falar em línguas. Aprenda uma língua com poucas palavras. Eu te amo, Deus, perdão. Amor. O amor é o fluido, é o combustível do avivamento. O amor pelas almas é sede de salvar vidas. Porque ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não houvesse amor, nada disso valeria. O avivamento, aqueles que buscam o avivamento, tem que estar transpirando amor, bondade e misericórdia. Tem que entender que o pecado não é relativo. Não, é pecado, mas não é pecado. Por quê? Porque nos tempos de hoje, isso é muito comum acontecer. O que é comum acontecer? O pecado. Pastor, quem não viu pornografia na pandemia? Eu. Mas pastor, foi só um escape para não trair, até porque se eu fosse trair eu podia morrer. Então a pornografia passou a ser permitida por conta da pandemia. Pastor, se eu não levar esse 10%, o outro vai levar. Isso não é pecado, isso é relativo. Isso é uma prática, isso é um modus operandi. Quando eles perguntar o que você fez com aquele dinheiro, você fala para Deus, era um modus operandi da ocasião. Ele vai falar assim, para trás de mim, Satanás. Nós somos uma geração, infelizmente, que em sua maioria, eu sempre bebo as águas dos pregadores aqui no púlpito. Eu sou mestre em trazer água para o pregador e beber água dele. Hoje eu bebo a minha. Espetáculo essa declaração, não tem nada a ver com o que eu estou pregando, não quis falar isso. Eu sonho com um dia que vai ter água mineral nesse púlpito. Alguém pode dizer amém? Amém. Então compra para o próximo púlpito que eu vou pregar. Com gás aqui. Com gás. Não economiza não, compra 1,5 litro. Se sobrar, leva para casa. Enquanto a igreja moderna, a igreja contemporânea, a igreja da pós-modernidade, a igreja do pós não sei o quê, interessa falar que é a igreja de Cristo. Mas enquanto a igreja acreditar que pecado é demônio, nós vamos entender, nós vamos acreditar que não precisamos de arrependimento, precisamos de libertação. E aí, senhores, podem encomendar o caixão. É uma palavra que primeiro eu comi dela. E toda hora que eu começava a escrever esse sermão, estudando para escrever esse sermão, eu tinha que parar. Foram 2 dias em que eu passei muito mal. Minha pressão deu 2 picos. Mas é uma palavra que tem que ser dita. A diferença que vocês vão entender, eu estou ensinando a minha palavra, falta só mais 1 hora e 15 minutos. Não é feriado, você não tem nada que fazer. Nem almoço você vai fazer amanhã. Eu quero dizer o seguinte, a diferença entre os fortes e os covardes é muito simples. O covarde fala a verdade que pode ser dita. Ele não mente,
Ele fala a verdade, que pode ser dita. O corajoso fala a verdade que deve ser dita. E esse personagem que fala a verdade que deve ser dita são os valentes do Senhor. São os avivalistas dessa geração. Porque houve uma vez no passado um homem que numa excursão escolar, no final da excursão sumiu, desapareceu. E o inspetor foi procurar esse homem. E nessa casa que eles estavam visitando, no tapete, tinham 2 marcas de joelho. E esse homem estava ajoelhado naquelas 2 marcas, repetindo incansavelmente: Senhor, faz mais uma vez. Senhor, faz mais uma vez. E o inspetor parou para ouvir. E ele repetiu de novo, com os olhos fechados: Senhor, faz mais uma vez. Aquele homem estava na casa de John Wesley. Aquele homem era Billy Graham. E o inspetor falou: Billy, vamos embora, o homem está saindo. Esse homem pregou para 250 milhões de pessoas no mundo. Esse homem soprou brasa, soprou fogo no coração de muitos que estavam morrendo. Não se tem nos relatos de Billy Graham curas, libertações, mas tem salvação de vidas, de almas. Que vocês sejam os avivalistas dessa geração, movidos pelo fogo do Espírito, tomados pelo poder da palavra de Deus. Que vocês defendam a palavra de Deus como vocês defenderem, como vocês podem defender a própria vida de vocês. E acreditem, existe um personagem que pode impedir vocês, os senhores e senhoras, de serem avivados. E esse personagem, esse protagonista não é Satanás, é o meu eu, é o seu eu. Encerrando com a frase de Charles Spurgeon, ele falou o seguinte: de todos os homens que você deve temer, o mais perigoso é você. Eu boicoto os meus sonhos e meus planos, sou eu que estrago tudo. Obrigado, igreja. Fiquem em paz.